Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a estomaterapeuta Evelyn. Eu vou ensinar a vocês sobre como um profissional precisa olhar para a ferida, ter uma análise ampla dessa ferida e do indivíduo, para poder fazer a elaboração do plano terapêutico mais assertivo para o tratamento de cada lesão. O acrônimo TIMERS, ele trata de 6 componentes que orientam as decisões dos profissionais da saúde, como estomaterapeutas, enfermeiros, médicos, enfim, a conseguirem olhar a uma ferida e conseguir pensar nesses parâmetros específicos para conseguir formar um plano terapêutico mais assertivo, tá? Então, TIMERS é um acrônimo em inglês que associa cada letra a uma característica específica da ferida. É claro que, como é um acrônimo em inglês, então não vai ter uma tradução, né? Muito lógica das letras associada à palavra traduzida, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês entenderem, o TIMERS, o T significa tecido, que no caso seria a viabilidade do tecido, o I, inflamação ou infecção, o M, exudato, o E, bordas, o R, reparo tecidual e o S, que foi, adicionado recentemente, seriam os fatores sociais relacionados ao paciente. Vamos falar sobre a letra T, que seria o gerenciamento de tecidos. Quando eu olho para a ferida, eu preciso analisar o tecido que tem nessa lesão. E baseado nesse tecido, eu preciso estipular qual vai ser o meu plano de gerenciamento. Se eu vou entrar com desbritamento instrumental, ou seja, eu vou pegar um bisturi e fazer essa remoção. Se eu consigo fazer de forma mecânica, que seria uma gaze, por exemplo, uma fricção com a gaze úmida com soro, ela consegue fazer um desbridamento mecânico. Ou se eu vou fazer o desbridamento autolítico, que é quando eu utilizo coberturas que auxiliam o meu organismo a remover o tecido desvitalizado através de fagocitose, tá? Por exemplo. Ou se eu vou fazer um desbridamento enzimático, que é quando eu utilizo papaína ou colagenase, enfim, alguns profissionais gostam, eu particularmente não gosto da colagenase. Acho extremamente, assim, ineficaz para o processo de cicatrização. A papaína, por exemplo, seria muito mais eficaz para um processo de desbridamento, tá? Então, quando eu vou utilizar essa técnica de desbridamento, eu preciso avaliar se aquele é o momento viável, tá bom? Às vezes a ferida está infectada. Então, se eu for remover esse tecido desvitalizado, eu vou iniciar um processo inflamatório nessa ferida, porque é a segunda fase do processo de cicatrização, e isso pode descompensar o meu paciente. Então, quando o paciente está com a ferida infectada, eu preciso, na verdade, fazer uma forte ação antimicrobiana e depois ir aos poucos associando o desbridamento para, quando estabilizar, eu conseguir então fazer um desbridamento seguro e não comprometer a saúde do meu paciente, tá bom? Já houve casos que eu, infelizmente, participei. Por exemplo, tinha uma paciente que ela tinha uma lesão. Era uma lesão muito grande, só que a ferida estava infectada, com todas as características, possíveis de uma lesão infectada. E foi abordada, a questão de fazer um desbridamento. Eu falei que não era interessante desbridar aquela ferida naquele momento, e sim estabilizar a paciente. Enfim, resumindo a história, era num cenário, hospitalar, não era um cenário particular, um paciente meu, enfim. No contexto geral, resumindo a história, essa paciente depois acabou, num intervalo muito curto, sem antes tratar a infecção, foi feito o desbridamento, a paciente depois começou a descompensar, há pouco tempo ela evoluiu a óbito. Então, realmente, avaliar uma ferida não é algo simples, nós precisamos ter uma análise completa para poder fazer, sim, um plano terapêutico eficaz, mas também seguro, gente. Precisa ser seguro para o paciente. Então, quando eu vejo um tecido, eu preciso avaliar se aquele é o momento certo de desbridar. Nós temos as contraindicações absolutas para desbridamento e nós temos as contraindicações, relativas para esse desbridamento. Vou colocar aqui na tela, mas só para vocês entenderem, quando eu vejo uma ferida, eu preciso saber se é o momento certo de desbridar. O paciente não tem membro isquêmico, não está fazendo uso de anticoagulante, a ferida não está infectada, não é um paciente paliativo em processo ativo de morte,
Em teoria, eu já consigo sim fazer o desbridamento desse paciente. Eu, Evelyn, gosto muito do desbridamento instrumental com bisturi, porque é muito mais rápido do que eu fazer um desbridamento enzimático, autolítico ou mecânico, enfim. Às vezes eu acho muito mais viável direcionar esse paciente a um profissional médico para fazer esse desbridamento em um centro cirúrgico, um ambiente mais controlado e muito mais completo, né, esse processo de desbridamento em alguns casos, porque são camadas mais profundas e nós enfermeiros temos uma limitação de até onde desbridar, né, que no caso seria até a fáscia, tá bom? Então, gerenciamento de tecidos eu consigo fazer de diversas formas. Primeiro eu preciso olhar a ferida, ver se ela é passível de desbridamento, tá bom? E aí eu já faço a escolha de qual técnica eu vou utilizar. Lembrando que eu só vou utilizar a técnica que eu tiver segurança, eu não vou usar meu paciente de cobaia, tá? Vamos lá. A próxima letra seria o I, de inflamação ou de infecção. As perguntas a serem feitas é: existe uma infecção? Eu olho para a ferida, eu vejo flogismos, eu vejo que o membro está edemaciado, tem um eritema acima de 2 centímetros, o paciente sente muita dor, está muito exudativa. Então, a ferida, por exemplo, tem um odor fétido, são sinais sim de uma infecção, por exemplo, exudato purulento também. Se eu tenho essas características, eu já preciso pensar no processo infeccioso. Se tem uma infecção, eu preciso entender qual micro-organismo eu estou lidando, tá? E no contexto geral, precisamos de um suporte médico para poder fazer esse pedido, fazer essa coleta, a análise desse resultado e ver então se tem necessidade de entrar com algum medicamento para suporte. Nem sempre nós conseguimos fazer o tratamento de um paciente em carreira solo. Às vezes nós precisamos de um suporte de um outro profissional para conseguir fazer um tratamento mais seguro e assertivo para esse paciente, tá bom? Lembrando que há infecções que podem chegar ao osso, como por exemplo, uma osteomielite, há infecções mais profundas que acometem tecidos moles, então a gente precisa sim de suporte médico para conseguir ter segurança para esse paciente, para ele não evoluir a uma sepse nos nossos olhos, né? E a gente conseguir aí evoluir para um comprometimento da vida desse paciente, porque a infecção pode matar, né, gente? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Lembrando que se um paciente tem uma osteomielite, ela precisa ser tratada de verdade. Indiquem o infectologista. Indiquem. Indiquem, 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 tá bom? Esse paciente precisa de suporte de um infectologista e de um ortopedista, não só do ortopedista, os dois em conjuntos, tá? Então vamos lá. Às vezes é necessário uma coleta da cultura para o médico ver qual medicamento para associar com o tratamento, tá? Se eu tenho sinais clínicos da presença de biofilme também é importante, porque eu preciso diminuir o biofilme, que é nada mais, nada menos do que a proteção desse aglomerado de micro-organismos que eles causam um prejuízo no processo de cicatrização dessa ferida, tá bom? Se tem sinais clínicos, se eu olho e vejo a ferida com um elemento pegajoso sobre o tecido, por exemplo, um sinal. Então, eu preciso gerenciar de forma mecânica, fazer, né, quando for limpar essa ferida, limpar de um jeito mais vigoroso, higienizar muito bem, jogar bastante soro, limpar essa perilesão e usar um PHMB no leito dessa ferida para poder fazer a remoção desse biofilme, tá bom? Quando nós temos o laser, por exemplo, falando um pouquinho de técnicas para serem utilizadas, e eu tenho um processo infeccioso, eu super indico a técnica PDT com azul de metileno uma vez a cada 7 dias, tá bom? A associação do curativo com o antimicrobiano é extremamente fundamental. O uso de pomadas não seria o mais assertivo, geralmente a infecção aumenta a umidade da ferida, o que já contraindica o uso de pomadas ou géis, tá bom? Então eu indicaria um curativo com antimicrobiano. Não tem como gastar muito? Um alginato com prata, carvão ativado, são curativos com baixo custo que conseguem fazer o gerenciamento dessa infecção, tá? E a técnica PDT é extremamente fundamental, são só alguns exemplos, tem vários outros tipos de terapias a serem utilizadas, tá bom? A próxima letra seria o M, que traduzido para o português seria a umidade da lesão, ou seja, a exudação da ferida, tá bom? Muitos chamam de secreção, mas o nome correto é exudato, não é secreção, tá, gente? Vamos falar do jeito certo. Então, manter o equilíbrio da umidade da ferida é extremamente importante, porque
A umidade, ela consegue promover o desbridamento autolítico, ela consegue promover a migração celular, ela consegue mandar nutrientes para essa ferida. Só que, se ela estiver em excesso, ela macera as bordas, o que dificulta a contração, ela desequilibra a carga microbiana dessa ferida, então tem muitos malefícios. Eu preciso garantir a umidade. Uma ferida muito seca é inviável, porque eu preciso de umidade para conseguir equilibrar toda a reprodução celular, a migração celular, e também garantir que essa ferida fique hidratada. Se eu deixo uma ferida muito exudativa e eu ainda utilizo coberturas que vão aumentar essa umidade da ferida, como por exemplo, é uma ferida com exudação moderada a intensa e eu utilizo géis ou pomadas, eu acabo causando um desequilíbrio muito maior nessa ferida, o que prejudica muito o processo de cicatrização. Por quê? Eu, por exemplo, macero as bordas, o que dificulta a contração, eu aumento a umidade dessa ferida, posso favorecer uma hipergranulação ou aumento de um desequilíbrio microbiano, o que pode me gerar, sim, uma complicação no processo de cicatrização. Para avaliar a umidade de um jeito muito simples para vocês entenderem, por exemplo, um paciente trocou o curativo há 24 horas atrás. O ideal é avaliar em 24 horas. E ele está usando, por exemplo, uma placa de alginato. E a cobertura com gases, como secundária, e terciária, uma atadura. Primária está úmida, exsudação mínima, tá bom? As gases que a secundária não foi, acometida pela umidade da ferida. As gases estão úmidas, não em sua totalidade, mas parcialmente. Por exemplo, tem 4 gases, 4 camadas de gases nessa ferida, 2 estão úmidas, ou 3. Eu posso, sim, classificar como exsudação moderada. Agora, se eu vou avaliar essa ferida em 24 horas e eu vejo que a placa está encharcada, as gases estão encharcadas e ainda molhou a atadura, que é o terciário, eu categorizo como uma exsudação intensa, tá bom? Ou alta. Então, para resumir, a umidade da ferida precisa estar em equilíbrio e eu sou muito importante nesse gerenciamento com condutas antimicrobianas, quando é o caso, com a escolha de géis ou placas, tá bom? Para poder fazer a cobertura dessa lesão e também a frequência de troca, tá? A próxima letra seria o E, que traduzido para o português seria borda, tá bom? Então, a borda é extremamente importante de ser avaliada, porque uma ferida, ela contrai a borda para fechamento e ela sobe o leito, nivelando com a pele íntegra. Então, eu tenho contração e nivelamento. Se eu tenho um problema na contração dessa borda, eu não consigo fazer o fechamento, e se eu tenho também problema no leito, eu também não consigo fazer o fechamento. Então, eu preciso de nivelamento e contração de borda, tá? A borda, ela pode apresentar, por exemplo, como complicação, hiperkeratose, que o excesso de queratina nessa borda, ela fica endurecida e eu fico com dificuldade de contração. Consequentemente, deixa a ferida mais estagnada. Ela pode evoluir para uma epibolia. A epibolia é muito comum de acontecer, né, nos processos de cicatrizações aí da vida. Por quê? A borda vai contraindo, ela encontra algum desnível, aí ela faz o quê? Ela enrola nela mesma. O problema é que o fato dela enrolar nela mesma, quando ela não tem mais para onde enrolar, o cérebro entende que não tem mais o que cicatrizar e, consequentemente, deixa essa ferida mais estagnada. O que eu preciso é agudizar essa borda. Se tenho epibolia, um exemplo, alguns profissionais utilizam ácidos, ou, por exemplo, eu posso utilizar um bisturi, fazer ranhuras nessa borda, como, por exemplo, desenhar os milímetros de uma régua. É superficial, como um corte de papel, extremamente tranquilo e sucinto, só para fazer uma ruptura de capilar. Nisso eu já mando a mensagem para o meu cérebro que tem uma ferida ali, ele vai iniciar o processo de cicatrização dessa borda e, consequentemente, retoma esse processo mais macro de cicatrização. É um procedimento muito simples, tranquilo. Geralmente o paciente não sente dor, porque não tem terminação nervosa nessa região da borda. E a gente consegue um resultado, assim, fantástico. Em 48 horas você vê um resultado, assim, muito significativo, tá bom? Às vezes é necessário fazer uma agudização muito mais agressiva, que é você pegar, por exemplo, uma lâmina 11 de bisturi, depende da angulação da ferida, tá? Aí a gente precisa remover a epiderme dessa lesão e expor aí a derme um pouquinho mais profunda, tá?
aí sangra mais, precisa ter muita segurança para fazer essa técnica, então precisa de um profissional já treinado para fazer esse tipo de procedimento. Mas no contexto geral, epibolia precisa ser agudizada. E se eu tenho tecido desvitalizado, seja necrose ou seja hiperqueratose, por exemplo, eu preciso trabalhar essa remoção para conseguir garantir a contração da borda e, consequentemente, o fechamento da lesão. E finalizando aqui, o R seria a regeneração ou reparo tecidual, tá bom? Então é mais ou menos um momento em que eu faço uma análise total, tá? É como se eu fosse fazer um check-up ou uma revisão do meu processo de cicatrização. Eu determino terapias adjuvantes apropriadas, como por exemplo, iniciar o uso de ozônio, laser, câmara hiperbárica, que seria oxigenoterapia, enfim. Ou o que eu posso fazer para incentivar a regeneração e o reparo dessa ferida, tá? Como por exemplo, indicar uma suplementação para esse paciente, tá bom? Avaliar a alimentação também, por exemplo, repouso, todas as terapias ou técnicas, orientações, tudo que eu consigo fazer para ajudar nesse reparo tecidual, para incentivar com que ele aconteça numa velocidade muito mais acelerada, é nesse momento em que eu faço essa análise e implemento isso como uma medida para esse paciente seguir, tá bom? E o último seria o S, traduzido para o português, seriam fatores sociais. Por exemplo, a falta de compreensão do quadro clínico desse paciente, consequentemente, falta aí uma adesão nas orientações, em toda a técnica de cuidados e repouso e frequência de troca, enfim. Também é muito importante eu avaliar o nível de alfabetização em saúde, tá bom? Porque às vezes o paciente realmente tem muita dificuldade de entender. Então, eu preciso utilizar frases muito mais simples, muito mais tranquilas, muito mais inteligíveis para esse paciente conseguir compreender todo o processo, tá bom? Avaliar se o paciente tem restrições financeiras, por exemplo, eu vou avaliar um paciente que tem um poder aquisitivo aí, né, um pouco mais restrito, e eu indico para ele, por exemplo, um Aquacel para ele utilizar por 60 dias, troca diária, é uma lesão grande. Então eu preciso entender que esse paciente vai dificilmente conseguir manter esse tratamento. Então, às vezes, eu preciso diminuir a minha ambição em cobertura, indicar, por exemplo, um alginato com prata, que é muito mais barato, né? Para esse paciente conseguir manter o suprimento médico para o tratamento ser completo e contínuo, tá bom? Em relação a condutas médicas também, consultas e terapias adjuvantes, eu posso indicar laser para um paciente, mas às vezes ele não tem condições de fazer, né, todas as sessões que eu gostaria que ele fizesse. Então, eu preciso avaliar isso para conseguir também estabelecer o plano terapêutico, tá bom? Por exemplo, eu quero que o paciente faça laser a cada 48 horas para conseguir fazer um avanço nesse processo de cicatrização. Só a sessão de laser seria R$ 150. A esse paciente, em 3 sessões que ele faria na semana, por exemplo, ele já gastaria 450 só com laser, fora a locomoção, curativos e a taxa, né, que esse profissional cobra para a realização do curativo. Então, eu preciso entender que às vezes eu falo para esse paciente, ó, faz uma sessão de laser por semana, capricha na alimentação, repouso, vamos utilizar uma suplementação, por exemplo, né? E aí eu consigo otimizar e adequar esse tratamento para esse paciente não abandonar e conseguir ter a cicatrização. Às vezes não é na velocidade que eu gostaria, porque se ele não vai fazer a velocidade não vai fazer a frequência que eu gostaria, por exemplo, de sessões de laser, ozônio, oxigenoterapia hiperbárica, eu não vou conseguir ter a cicatrização no tempo que eu gostaria. Porém, ela vai acontecer. Na velocidade mais reduzida, mas vai acontecer. Eu vou garantir que esse paciente fique comigo até o final, tá bom? Então, sempre associem toda essa análise do timers. Gerenciamento de tecido. Eu preciso avaliar processos infecciosos e inflamatórios e gerenciar a umidade dessa ferida, eu preciso tirar os problemas que a borda apresenta, eu preciso fazer uma recapitulação de todo o tratamento e não posso esquecer dos fatores sociais. Esse paciente compreende, ele tem suporte, ele tem um poder aquisitivo para poder manter esse tratamento. Ah, ele não tem, mas a família tem, familiares têm, conseguem ajudar, entendeu? Então tem
tem muitas opções, tá? Mas se eu não der essas opções para o meu paciente, porque eu não conheço, eu dificilmente consigo ajudá-lo a manter o tratamento até o final. Muito obrigada por terem assistido até o final. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte e compartilha esse vídeo. Fique atento quando avaliar uma ferida. Você vai ver como vai ser diferente todo o plano terapêutico que você elaborar.